Deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco, e havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água. E ele estava na popa dormindo sobre uma almofada, e despertaram-no dizendo: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar, repita comigo, e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. E disse-lhes: por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? Senhor, eu te peço nessa noite que o Senhor, Pai, me ajude, revele, fale ao meu coração e da igreja sobre a palavra que será ministrada agora. Que o Senhor, Pai glorioso, meu Deus, me ensine, Pai glorioso, o que eu devo e como eu devo falar com a igreja. Em nome do Senhor Jesus. Amém. A igreja, por favor, pode se sentar, irmãos e irmãs. Irmãos, eu acredito que todos os irmãos já leram ou ouviram em algum momento falar a respeito desse texto. Mas no Salmo 1, o Senhor nos alerta e nos orienta, a igreja, a meditar sobre a palavra de Deus. E eu quero que a igreja comigo medite, não só agora, mas que em casa os irmãos leiam e façam pergunta para o texto. A primeira pergunta que eu quero fazer nessa noite: por que o Senhor Jesus não estava ajudando? Na hora que estava todo mundo, corre dali, corre daqui, faz uma coisa para o barco não afundar. Percebeu que alguém vai chegar até ele e vai falar nessa versão de Marcos, tem outros textos que falam do assunto, mas aqui alguém chega para ele e fala: não se te dá que pereçamos, ou seja, o Senhor não está nem aí se o barco afundar? A Bíblia diz que ele estava dormindo. Aí eu pergunto para a igreja de novo: irmão, na hora que as coisas estão afundando, acontecendo, aquele todo mundo querendo fazer por onde a situação não ser destruída, é natural, igreja, que todo mundo se envolva na questão. Mas se você olhar bem o texto, o Senhor Jesus não estava ajudando. Pastor Djalma, como é que você vai falar um negócio desse? Aí nós temos que entender, porque observe bem, os discípulos conheciam de mar, conheciam de barco, era território de conhecimento deles, e eles então começaram a fazer tudo aquilo que eles tinham experiência. Eles já tinham passado por outras experiências, igreja. Alguns ali no meio deles, igreja, eram pescadores na região, igreja. Era muito comum, porque o mar era próximo, haver pescadores. Mas no entanto, aqueles homens começaram primeiro a fazer aquilo que eles achavam que essa corda para cá, agora puxa essa vela mais para cá, e o mar aumentando, e o Senhor Jesus dormindo. Sabe o que é isso? Escuta, todos nós temos uma zona de conhecimento, uma zona de domínio, e é muito comum primeiro a gente fazer do jeito que a gente acha, do jeito que a gente pensa, e só procurar o Senhor quando tudo aquilo que a gente fez deu errado. Mas a palavra do Senhor diz assim: buscai primeiro, Mateus 6,33, buscai primeiro o reino de Deus. É ou não é? Se os irmãos observarem bem, só procurar o Senhor quando tudo aquilo que eles fizeram não funcionou, quando tudo aquilo que eles tentaram deu errado. Agora escuta o que eu vou te falar. Eles não precisavam ter passado por esse estresse, porque o tempo todo o Senhor estava ali com eles. E eu quero dizer uma coisa para a igreja, presta atenção. A ciência hoje, as pesquisas mostram, e eu tenho dito isso em vários cultos, que o Brasil hoje é o país mais ansioso do mundo. Porque, irmãos, presta atenção no que eu vou te falar. A fé, ela apazigua a tempestade da alma. É a fé que apazigua, que acalma. E o que é a fé? Já falamos no último culto, igreja. A fé é aprender a suportar as pressões até atingirmos o resultado esperado. Quanta gente, igreja, naquele momento, naquela guerra, começou a dizer: eu vou pular no rio, eu vou pular no mar, eu vou jogar tudo fora, para mim não adianta,
toda vez que eu vou comigo é assim, nunca dá certo para mim, a porta para mim, porque não entendeu. Isso é uma crise de ansiedade. Pastor, escuta, ansiedade todo mundo tem. Às vezes a gente acha que não, mas todo mundo tem ansiedade. A questão, igreja, é quando a ansiedade ela sai do domínio, sai do controle. É aquele momento que algumas pessoas diziam assim: o barco vai afundar. Agora tem um detalhe que os irmãos já leram no livro de Atos. O apóstolo Paulo, ele estava no barco, e de repente uma grande tempestade, ele sendo levado como prisioneiro. E daqui a pouco aquela tempestade, com certeza o apóstolo Paulo, ele conhecia essa passagem. E ali ele fala: Deus, eu conheço o Senhor, e eu sei que o Senhor tem o domínio sobre o mar, domínio sobre o barco, domínio sobre o vento. E o Senhor diz para ele o seguinte: mas o barco vai afundar, só que não vai morrer ninguém. Você sabe o que é isso? Nosso Deus tem domínio sobre o barco, sobre o vento, sobre a morte. Só que muitas vezes, igreja, Ele permite que a gente faça tudo aquilo que a gente acha que deve fazer. Deus deixa. Às vezes a gente pede oração com um, pede oração para outro, a gente dobra o nosso joelho, às vezes a gente nem ora, às vezes a gente se desespera, e Deus do nosso lado. Se eu falar para a igreja, eu sei que você já leu o texto, escuta bem. Se as ondas estavam assolapando o barco de tal maneira que ia por cima, imagina o movimento daquele barco, não tem como dormir. Irmão, o senhor não estava dormindo. Pastor Djalma, calma, está escrito que estava dormindo, mas ele não estava dormindo. O Senhor estava dando uma experiência para aqueles discípulos entenderem que quando Ele está junto, irmão, o problema pode até acontecer, mas não vence. Muitas vezes o crente acha que por estar com o Senhor Jesus Cristo, não vai passar pelos momentos de agrura da vida. Irmão, isso é utopia. Pastor sério, com todo mundo tirar o sério, pastor não pode pregar que uma igreja não vai passar. Se no Salmo 34, 19, eu digo isso em quase todos os cultos, o Senhor diz: no mundo você vai ter aflições. Mas muitas vezes, igreja, quando as aflições chegam, parece que a gente não tem fé, não ouviu o que Ele disse. A fé é justamente para a gente poder suportar o vento. A fé é justamente para a gente poder esperar acontecer. A fé é justamente, igreja, para acalmar a ansiedade da alma. Salmo 42:5, o salmista diz assim: por que te abates, minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Então escuta, está ficando tão comum crente entrar em desespero, que vai parecendo que é uma moda. Porque, irmão, escuta, falar que tem fé, eu falo, você fala, ele fala, ela fala. Mas agora, igreja, o nosso adversário, ele é real. Ei, o demônio é real, o diabo é real. Eu não sei se você já viu um pitbull de perto, mas você viu como é que o pitbull é bravo? Bravo não é. Agora olhe bem, o pitbull pode avançar em alguém. Alguém é dono dele, alguém manda nele. Alguém manda, irmão, pode ser o pitbull mais bravo, ou se tiver algum cachorro mais bravo que pitbull também, você pode imaginar. Agora escuta, no momento que aquele cachorro, ele avança em alguém, seja lá quem for, e aparece o dono dele, você tem que ver. O dono dele, quando vem, olha para ele, grita com ele, fala com ele, vai para cima dele, ele pode rosnar, e o dono segura por aqui, mas ele domina. Quero te falar uma coisa, escuta bem o que eu vou te falar. O Deus vivo tem domínio sobre Satanás. A igreja precisa tomar posse disso. Escuta, irmão, o demônio é um cão raivoso, furioso. Ele vem para roubar, ele vem para matar, ele vem para destruir, ele vem. Só que o Senhor diz assim: mas eu vim para que você tenha. Espera aí, então significa que vida e morte está no controle do Deus que nós servimos. E o Senhor diz assim: o meu justo vai viver. Aí ele vai viver pela fé e acreditando o tempo todo que eu sou com ele. E aí eu quero que você tome posse do que eu vou te falar agora. Presta atenção em mim.
Se eu perguntar para a igreja, quem está passando por um momento de ansiedade, que é diferente de crise de ansiedade? Tem gente que talvez fale, onde já se viu? Eu sou crente, não tenho ansiedade, onde já se viu? Mas o que é ansiedade? É a preocupação. Pastor, mas tem como alguém viver sem preocupação? Segundo a Bíblia, tem. Ou eu tenho fé, ou eu tenho ansiedade. Não tem como. Ou eu tenho fé, ou eu tenho preocupação. Todo mundo tem preocupação, é normal. O que a Bíblia nos traz como remédio é o domínio. O Senhor Jesus, naquele momento, escuta, ele dominava a emoção. Todo mundo ali estava em desespero. Por que ele não estava? E percebeu que no livro de Efésios, o Senhor vai dizer no capítulo 5, que eu e você temos que ser imitadores de quem? De Deus. Espera aí, pastor. Irmão, escuta. Ser crente pode até nos levar a imitar pastor. Ser crente pode até nos levar a imitar outros crentes. Amém. Mas a Bíblia, a igreja, ela coloca a vara numa altura tal que o Senhor, ele poderia dizer, imite o apóstolo Paulo, imite Pedro. Mas a Bíblia diz, depois você lê Efésios 5, ele fala, imite Deus. Ei, como assim imita Deus? Escuta, Deus nos dá, na Bíblia, a autoridade. A Bíblia diz assim, você tem a mente de Cristo. Pastor, mas não basta eu ser frequentador de igreja e crente, na hora do desespero, eu entrar numa crise, não entendeu nada. Irmão, escuta, Deus, ele vai permitir. Então agora nós vamos no plano maior. Olha aqui, Senhor Jesus, ele chama todo mundo, olha, nós vamos passar para o outro lado. Mas o Espírito Santo já tinha falado para ele, vai vir uma tempestade no meio desse barco, no meio desse mar. Fica tranquilo, filho, Deus falando com ele. Fica tranquilo, mas eu preciso que eles tenham uma experiência. Olha o que eu vou te falar nessa noite. Alguns aqui já foram no velório. Pastor, você vai falar de velório agora? Vou. E eu preciso que você tome posse e me escute. Muitos aqui já foram no velório. Quando chega no velório, se você observar bem, o comentário é o seguinte: ele ou ela parecia que sabia que ia morrer. Despediu de muitos, falou com esse, falou com aquele. Quantos aqui já passaram por uma experiência e depois que aconteceu, você fala assim, incrível, eu sabia que ia acontecer. Gente, eu sabia, não sei explicar, mas eu sabia, porque Deus fala conosco. Deus fala conosco. Agora escuta, Deus, igreja, ele já tinha falado com o Senhor. O Senhor naquele momento, ele sabia que não havia o que fazer para aquela tempestade parar. Então ele tinha que confiar que o Pai estava no controle de tudo aquilo. Ele poderia entrar naquele desespero? Poderia. Mas ele sabia, não vai adiantar. Quero dizer uma coisa para você. Tem momento, quando você vê uma situação que está fora do controle, você tem duas escolhas: entrar no desespero, que todo mundo entra, que são os que estavam no barco, ou você acreditar que de um modo sobrenatural, o Pai que nos chamou pela graça e misericórdia dele, vai nos dar vitória. Não tem outra alternativa. Pastor, o que vai mostrar o que eu estou agindo, pensando dentro de mim? A atitude. A atitude. E eu quero dizer para a igreja, culto de avivamento, escuta, irmão, todo mundo aqui está passando por um momento difícil, faz parte, escuta, mas se você tiver a atitude de Cristo, o comportamento de Cristo, escuta, tenha calma que o vento passa. A pessoa que se deixa mover, porque as ondas subiram, o barco balançou, ele entra num desespero tal, que ele não consegue pensar. Isso é questão prática. Agora, quando você consegue, segura esse momento difícil, esse movimento das ondas, segura. Como assim, pastor? Entrega o teu caminho ao Senhor e confie nele, e o mais ele fará. Mas tem que ser na prática. E o que é o caminho? Senhor, eu entrego esse barco na vossa mão.
está pulando tudo, está rodando tudo, está molhando tudo, mas o Senhor está no controle de tudo. Naquele momento que o Senhor Jesus estava ali, escuta, como que ele não tinha como dormir? Porque o corpo dele rolava para lá e para cá. Se ele estava deitado, só se estivesse amarrado, o corpo dele rolava para cá, aí agora rolava para cá, aí agora rolava para cá. Não dá para dormir, mas dá para descansar. Escuta, agora são 9h25. Chegamos aqui ou não chegamos? Mas não foi uma luta hoje? Irmão, nós estamos já no dia 3 de outubro, para a honra e glória do Senhor. Falta só 2 meses para o final do ano. Chegamos aqui ou não chegamos? Mas não teve gente que achou que não ia chegar? Presta bem atenção no que eu vou dizer. Agora eu quero que você faça uma viagem comigo, já estou indo para o final. Irmão, você lembra quando foi? O mês de dezembro de 2022, que muita gente estava pensando, como é que vai ser 2023, meu Deus? Ei, agora imagina se você puder fazer uma viagem espiritual até você mesmo, só que lá em dezembro, janeiro de 2022 ou janeiro de 23, o que você falaria para você, quando você visse você lá atrás, em 2022, pensando em 2023, o que você falaria? A maioria diria para si mesmo: tenha calma, aproveita melhor esse ano, descanse mais, ore mais, sorria mais, abrace mais a família. Vou te contar uma coisa, escuta. Quando for no dia 3 de outubro, você vai estar sentado na igreja participando de um culto. Só que ali já tinha gente lá atrás pensando: meu Deus, como é que vai ser esse final de ano? Senhor, como é que eu vou pagar as contas? Pai, como é que vai ser o começo desse ano? Meu Deus, é o meu marido. Ai, Senhor da glória, eu achei que esse ano as coisas iam mudar, meu Deus. Aí você chega e fala: escuta, calma, vai dar tudo certo. Agora imagina, Deus, Ele já nos viu em outubro de 2030, de 2040. Aí o Espírito Santo vem e fala conosco o quê? Ei, hoje o Espírito Santo fala para mim e para você: não temas, porque eu sou contigo, e não te assombres, porque eu sou teu Deus. O Senhor já viu tudo que está por acontecer lá, e Ele vem aqui hoje, porque escuta, tem pessoas que estão aqui que há anos não sabem o que é aproveitar a vida. Imagina que aproveitar a vida é ter muito dinheiro e sair viajando por aí. Não, meu querido, escuta, se tiver com ansiedade, a ansiedade viaja junto. A partir do momento que a gente começa a entender que a paz verdadeira, ela vem do Senhor, que diz assim: eis que eu vos dou a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. A verdadeira paz do Senhor é você, mesmo dentro de um barco balançando, você acreditar que Deus não tem só o poder de equilibrar o barco, Ele tem o poder de acalmar o mar. Então eu quero que o irmão e a irmã nessa noite comece a exercitar a fé. Quinta-feira eu vou continuar e eu quero que você venha, porque agora eu quero orar com você. Mas algo eu preciso te falar sobre aqueles que estavam no barco. Escuta, os que estavam no barco, igreja, eles, escuta, se o mar acalmasse, eles acalmariam. Se o barco estabilizasse, eles estabilizariam. Está dando para entender? Tem crente que só fica bem se as coisas ao redor dele estiverem bem, se ele estiver seguro. Mas o Senhor, Ele diz no Salmo 125, os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abala. Então é isso que eu quero que você tome posse. Confie em Deus. A palavra que eu vou finalizar é dizer confie em Deus. Pastor Djalma, mas o barco está balançando, o vento está soprando, as contas estão chegando, o médico já disse que não tem cura, o marido foi embora, o filho deixou. Irmão, irmã, confie em Deus. Ei, essa tempestade está no domínio dele. A partir do momento que você começa a entender e acreditar, o sobrenatural acontece. Eu vou pedir que a igreja fique de pé, porque eu quero orar com você.